Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ataliba Brandão, consultor do Aponta Hora. E hoje nós estamos aqui junto ao Bruno da Rochelle para fazer mais um case de sucesso de um cliente do Aponta Hora. Bruno? Boa tarde, Ataliba. Boa tarde. Obrigado pelo convite para a gente falar do Aponta Hora, uma ferramenta que nos ajudou bastante nesse tempo que a gente está usando. É um prazer poder estar aqui na empresa mais uma vez, né? A gente está acompanhando vocês aí desde o início. E a gente hoje vai fazer algumas perguntas, entender como vocês estão usando a Aponta Hora de fato, né? E como foi o resultado de vocês aí já nesse período. A gente sabe que mesmo em pouco tempo vocês já conseguiram ter uma melhora aí já no chão de fábrica de vocês. Com certeza. Tá bom? Bruno, a gente queria começar perguntando primeiro, entendendo, né, a história da Rochelle. Quantos funcionários trabalham no chão de fábrica de vocês hoje? Certo, a gente é uma empresa de dispositivos de fixação hidráulica, então fazemos ferramentas especiais para usinagem seriada, mas para fazê-los nós somos uma ferramentaria. E como ferramentaria nós temos uma dificuldade em controle de hora e apontamentos. Então hoje nós temos ali no chão de fábrica, nós temos mais ou menos umas 15 pessoas, e essas 15 pessoas utilizam o Aponta Hora. Entendi, legal. Então, o mercado de atuação de vocês hoje, só para o pessoal ficar ciente? Sim, são ferramentas especiais para usinagens seriadas, ferramentas estacionárias, né? Então, são dispositivos de fixação para usinagem. Então, a gente atua fazendo desde o projeto até a montagem desses equipamentos. Entendi. Então, hoje vocês não fazem produção seriada? Vocês não temos produção seriada. Tudo sob encomenda? Tudo sob encomenda para o projeto especial. O cliente ele solicita o orçamento a partir do fechamento do pedido de compra que a gente começa a desenvolver a ferramenta para ele, e com isso a gente consegue ter o produto final depois de um prazo de 90 dias, por exemplo. Conta pra gente como é que a Rochelle começou, como é que vocês tiveram essa ideia, né, de começar aí de fato a empresa? Sim, nós temos 27 anos no mercado, né? Ela é uma empresa familiar, então a gente começa com meu pai na parte de baixo de casa, e em 2 anos a gente já muda de local e depois vem para cá, onde começa a expansão. Nós somos uma empresa que começa com projetos, né? Então a gente só fazia projetos de ferramentas mais variadas, e depois disso a gente começa a usinar. E aí na usinagem começam os problemas de apontamento de hora, de a gente utilizar ferramentas que nos auxiliem em custo. Afinal, a hora ela é o que gera custo, né? Sim. A hora de produção. Vocês vendem a hora, né? Sim, no final das contas, meu orçamento, quando o cliente compra, mesmo ele comprando um preço fechado, sim, esse preço fechado inclui todas as horas que eu trabalharei para ele, né? Exatamente. E Bruno, me diz uma coisa, o seu pai ainda trabalha? Sim, nós estamos na 2ª geração, mas ele ainda atua. Sim. Ele é o diretor da empresa, e aí eu e meu irmão ficamos tomando conta da fábrica e eu mais da parte comercial. Ah, entendi, legal. E qual foi o principal objetivo quando vocês viram a necessidade? Você já comentou, né, que você vendia no final das contas as horas para o teu cliente em cada dispositivo, mas quando você viu essa necessidade de começar a fazer um controle maior das horas, né, e de uma forma mais fácil? Sim, o controle das horas ele existe há bastante tempo. Na verdade, se você pensar, é a 9ª versão que a gente está trabalhando de apontamento de hora, e parece ser a solução nesse momento definitiva. Nós éramos todos na base do papel, anotação, só que existiam 3 grandes problemas ali. O primeiro, nós tínhamos muita falha de apontamento. A pessoa começava das 7 às 17, falava que ficava o dia todo fazendo. Era quase um relógio ponto. Um relógio de ponto. Eu já tinha o dedo do cara ali no relógio de ponto, era mais fácil utilizar isso. Segundo, essa transcrição de dados, e depois essa interpretação dos dados. Ou seja, a transcrição era manual, a gente tinha uma pessoa que ficava o tempo todo só transcrevendo, então isso gerava atraso pra gente. E depois a interpretação, porque a gente nunca confiava 100% naqueles dados. A gente não confiava que o que estava ali era um dado verídico por causa dos outros 2 problemas. Entendi. Então o Aponta Hora vem tentando solucionar e conseguindo solucionar esses 3 problemas. E
isso, né, desde a implantação do Aponta Hora, tem ajudado a visibilidade de vocês em comparação ao chão de fábrica? Com certeza, né? É usual a gente abrir o aplicativo aqui no celular, o site, e ir lá observar que máquinas estão trabalhando ou não. Muito mais, por exemplo, em regime de hora extra, em regime não usual, né? Vamos supor que no dia a dia eu imagine que as máquinas estejam trabalhando, mas na hora extra eu consigo ver exatamente o que está fazendo, que horas está fazendo, todos os funcionários, e durante o dia a dia também qual o progresso dos nossos projetos. Antigamente, antes do Aponta Hora, você queria saber qualquer coisa que estava produzindo, você tinha que descer ou chamar alguém. Isso, eu tinha que ligar pro líder de produção e ele me falar, ó, tal pessoa, ou então passar no chão de fábrica. Esse costume do meu pai ainda não passou, ele passa todo dia lá, olhando 2, 3 vezes ao dia, mas não precisaria. A gente consegue ver tudo pelo celular. Não, maravilha. E hoje, Bruno, vocês têm algum número ou porcentagem que vai falar aí, ó, o Aponta Hora me influenciou em determinado número, né? Como é que tá essa questão de tratativa de informações do Aponta Hora? O Aponta Hora, ele deu uma base de dados muito boa pra gente. Agora que a gente está conseguindo coletar, já estamos alguns meses utilizando, a gente vai começar a tratar esses dados. Então eu não tenho precisamente, o Aponta Hora melhorou tantos %, mas eu comecei a olhar melhor minhas horas e confiar mais nos dados que eu tenho das horas trabalhadas. Ah, legal. Então, é justamente isso, algo que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? Primeiro ele vai começar a gerar dados por um período para depois ele conseguir tratar essas informações. E daí já tem uma grande diferença. Porque normalmente quando se faz o apontamento usando o papel e a caneta, aquele apontamento acaba ali. Sim, né? Ele começa e termina ali. Começa e termina ali. Dificilmente sobe para ser feita uma gestão em cima daqueles dados. E aí o Aponta Hora a gente fala justamente que é um entregador de dados para a empresa, para que ele possa depois, às vezes meses depois de uma produção, começar a entender de fato como se foi trabalhado, né, de como ele pode mudar o processo num próximo produção daquele item, né? Porque aí sim ele vai ter os dados mais fáceis para ele trabalhar posteriormente. Então o objetivo é justamente esse aí, o caminhar que vocês estão tendo, né? E aí eu queria saber também, né, quais são as expectativas futuras aí para a Rochelle, tanto como empresa, né, também como vocês veem o Aponta Hora ajudando vocês futuramente. Certo. O principal, além desses 3 grandes problemas que a gente queria resolver com a Aponta Hora, também a nossa precificação, ela se baseia muito, precificação dos nossos produtos, ela se baseia muito nos projetos passados. Por ser uma empresa de 27 anos, a gente tem 3, 4 mil projetos que a gente já fez. E esses projetos, eles servem como base pra gente para orçar novos. Apesar de serem ferramentas especiais, sob demanda, cada uma é uma, existem similaridades, principalmente relativas a componentes, né? A nossa principal cliente é automotivo e aí o carro ele é formado por basicamente as mesmas peças há muitos e muitos anos. E o Aponta Hora veio no sentido de dar mais confiabilidade aos dados que a gente já tinha. A gente pegava, via um valor lá e não considerava ele real. Falava, não, isso não é real. Agora sim, agora eu consigo pegar e falar, não, se é esse tempo que levou, é esse tempo que eu vou cobrar. E isso, na nossa intenção, é melhorar a lucratividade da nossa empresa, aumentar a produção, porque agora eu consigo ter dados mais fiéis do que eu gasto, do que eu tenho de tempo de máquina parada, do que eu tenho tempo de outras atividades que não cavaco em si, tirar cavaco. Então, a nossa ideia principal é aumentar a produtividade, com isso aumentar a produção e, além de aumentar a produção, aumentar a lucratividade. É isso que a gente espera que a Aponta Hora nos ajude e é desse jeito também que a gente espera ver no futuro, né? Tá caminhando para 30 anos com essa intenção. Entendi. E pode ter certeza aí que pro Aponta Hora vai ser um privilégio, né, e um prazer muito grande poder estar nessa caminhada com vocês, né? E que conselho o Bruno daria para as outras empresas aí que estão pensando talvez em contratar o Aponta Hora futuramente? Eu acredito que seja uma ferramenta muito boa, ela é uma ferramenta excelente de controle de hora. Ela se propõe a resolver um problema complexo de forma simples.
Ou seja, de uma plataforma muito intuitiva, uma plataforma muito simples de usar e muito fácil de se personalizar, você consegue ter os dados que você precisa para controlar a hora, que é uma variável muito importante quando você está trabalhando sob demanda, né? Para projetos especiais. Então, o meu conselho é: corra atrás de novas tecnologias, corra atrás de tudo que pode melhorar. E confie na curva de aprendizado, né? O aponta a hora é o primeiro passo. É o cara do cartãozinho, é a comanda da padaria, que vocês até usam como exemplo. É a comanda da padaria. E que isso seja o primeiro passo para outras soluções mais tecnológicas, outras soluções de automação, coleta de dados e aí no futuro a utilização desses dados para escolhas mais inteligentes. Exatamente. Né? Foi bom ouvir de você aí, né? Já uso a ponta hora e pôde ver em poucos meses aí de implantação já alguns resultados. Com certeza. Agradeço mais uma vez aí a sua disposição em conversar um pouquinho com a gente e contar a história de vocês. Eu que agradeço ao Ponta Hora pela visibilidade, né, e poder a gente mostrar essa solução que tanta gente gosta. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Bruno. Até mais. Obrigado. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Júnior. Júnior, conta pra gente aí, pro pessoal, né, um pouquinho da tua história aí dentro da empresa, qual é a função que você exerce hoje. Bom, meu nome é Júnior, atualmente eu sou líder de produção aqui da ferramentaria da Rochelle. Eu comecei em 2021 como estagiário no setor de compras. Na época eu estudava fabricação mecânica pela FATEC. Hoje já estou formado, atualmente estou estudando engenharia mecânica, estou já nos estágios finais para me formar. E, como eu disse, atualmente eu sou líder de produção, então eu respondo por todo o setor de usinagem dentro aqui da Rochelle. Todo o cronograma, coordenação, manutenção de máquinas, planejamento, controle da produção. Essa responsabilidade é minha, além também da compra da matéria-prima, definição de processos e melhorias. E o PCP também, né? Já aí tudo PCP, incluso, né? É tudo referente a planejamento, algum controle ou gestão no geral da fábrica, sou eu que respondo. Júnior, a gente vai, né? A gente já falou um pouco com o Bruno sobre como a Ponta Hora ajudou no dia a dia de vocês aí. Você também esteve, né, junto com a gente aí todo o processo de implantação, ajudou a falar o sim para a Ponta Hora, né? Falou assim, ó, isso aí vai mudar o meu dia a dia. E a gente vai conversar um pouquinho mesmo para poder entender como a Ponta Hora ajudou mais vocês, né? Hoje você consegue dar exemplo, Júnior, de como a Ponta Hora ajudou a organizar melhor o teu trabalho na fábrica? Olha, atualmente, as formas como ele mais ajudou, um dos principais fatores que eu gosto muito é o dashboard dele. Sim. Que me permite uma visualização muito rápida do que cada um está executando. Além também de conseguir saber quanto tempo que ele está trabalhando naquela peça, conseguir ter esse controle e conseguir verificar até mesmo no diário quanto tempo que ele passou usinando, trabalhando em si naquela peça, para conseguir até emitir alguns tipos de relatório depois. Sim. Além do dashboard, a gente está trabalhando com um estudo de coeficiente de eficiência. Com isso a gente está vendo as horas que o operador trabalhou durante um mês, a gente está trabalhando nesse período de um mês, mas pode ser alterado também. Mas a gente está vendo esse período de um mês, as horas trabalhadas dele, tanto as horas normais quanto as possíveis horas extras. A gente faz essa somatória e divide pelas horas que ele passou usinando. Como que a gente sabe as horas que ele passou usinando? Pela Ponta Hora. A Ponta Hora ele tem lá um sistema que ele consegue ver as horas realizadas por operador. Relatório de horas realizadas, né? Isso pelo recurso. E com isso eu consigo ver, pô, o cara ele tem 176 horas trabalhadas no mês contando o horário do almoço dele. Eu consigo fazer essa divisão pelas horas que ele trabalhou de fato o cartão ali usinando, porque a nossa intenção é sempre colocar, utilizar o cartão quando ele está trabalhando em cima da peça. Sim. Se tiver alguma ausência, alguma manutenção, coisa do tipo, ele retira o cartão. E com isso você consegue ver um cálculo de eficiência. Então, pô, eu não atingi 100% de eficiência do que poderia ser, mas que grau de eficiência eu tô? Atualmente a gente chegou num número ok, um número bom pra gente, mas ainda assim a nossa meta... Tem campo a melhorar. Sim, tem campo a melhorar, e com a Ponta Hora a gente consegue ter esse controle muito mais fácil, mais prático. É isso que eu ia te perguntar. Antes do Ponta Hora, você conseguia fazer algum estudo parecido desse? Cara, eu não cheguei nem a tentar, porque seria muito difícil, porque antes era tudo muito manual. Era tudo muito manual, então você não conseguia... Como a gente trabalha com projetos especiais, seria muito complicado eu conseguir verificar quais projetos teriam sido feitos naquele mês. Sim. E filtrar o operador em cada um desses projetos.
Enquanto na Ponta Hora é o contrário, eu consigo só filtrar o operador e mostra para mim do operador todos os projetos que ele trabalhou naquele mês e as horas que ele realizou. E o resultado já Isso que você precisa. Extremamente mais prático. Ó, então, Júnior, levando tudo em consideração que a gente acabou de ver, né, que você falou aí do Aponta Hora, qual é a funcionalidade do produto da plataforma Aponta Hora que você considera mais útil para a fábrica hoje? Você fala assim, Taliba, esse aqui é o cara. Cara, eu particularmente eu gosto muito do dashboard, mas como eu falei para você, como a gente iniciou recentemente, essa semana mesmo, os estudos de coeficiente de eficiência, eu já tô pendendo mais para esse relatório que eu tenho fácil, prático, entendeu? Pô, quantas horas no mês a gente gastou usinando? Filtro ali, acabou, já tá pronto, tem a numeração ali. E, cara, você pode brincar com dados, estudos e que você pode pensar com isso, sabe? Com esses números na frente. Não é mais aquele feeling. Vou acabar o mês, pô, entreguei 5 dispositivos e uma máquina. Pô, que mês produtivo, legal. Mas é um feeling, né? Sim. Mas e aí, como que já produziu mesmo a usinagem? Daí a gente está falando então que o Aponta Hora ele melhorou o cálculo de horas gastas na produção. Sim. Entendi. Antes do Aponta Hora, como é que vocês faziam o apontamento das horas trabalhadas no chão de fábrica? Para isso eu trouxe aqui um modelo de como era utilizado antes, que era tudo manual. Sim. Vou pegar um mais preenchido aqui. Se o pessoal precisava, quanto a gente gastou em determinado projeto, você tinha que fazer essa mesma procura aí. Sim. Tudo isso aqui era feito no dedo. Qual que era um dos principais problemas que a gente tinha com isso aqui? Esquecer. Então, às vezes, o cara trabalhava o dia inteiro em uma peça, não sei se for uma peça muito grande, uma base fundida que ele precisa usinar na madrugadora, por exemplo. Ele trabalhava o dia inteiro nela, chegava no final do dia, putz, não lembro. Daí ele marca o horário dele, ele entrei às 6, saí às 4, entrei às 7, saí às 5. Marcava das 7 às 5. Pronto. E às vezes, se ele tivesse trabalhado em projetos diferentes, não considerava. Ele ficava esse vão, não tinha a mesma precisão que a gente consegue com os cartões da Ponta Hora. Porque muitas vezes o cara esquecia, ou às vezes ele parava e falava, putz, cara, eu parei mais ou menos depois do almoço, umas 2 mais ou menos. Sei. Só que às vezes, vamos dizer que era 1h30, não era 2. 30 já minutos, é 30 minutos. 30 minutos em cada máquina, eu já fiz um dia ali. Sim. Então esse desvio que tinha de erro complicava muito a gente. Além de outro fator que é tudo isso aqui depois era planilhado à mão. Entendi. Você que fazia essa planilha? Quando estagiário, sim. Depois eu preenchia essa folha, né, que aqui eu colocava o cronograma de processo. Sim. E aqui, eu colocava o cronograma de processo aqui, aí o operador ele preenchia para mim os horários que ele trabalhou na peça. Então esse cara aqui é como se fosse o nosso cartão da Ponta Hora hoje, ele acompanhava o desenho até essa etapa final. Sim. Depois eu arrancava folha por folha e entregava para o estagiário responsável por planilhar tudo isso daqui. Coisa que antes era a tua atividade quando você é estagiário. Era minha atividade para estagiário, conheço bem o sofrimento dessa aqui. Mas daí imagina, se pegar isso aqui é um projeto só. Eu terminei 4 projetos e entreguei pro cara uma pilha desse tamanho aqui. Levava-se bastante tempo, hein? Passava um dia só preenchendo. Na sua época de estagiário não tinha essa facilidade, né? Você sofria com um monte de papel. É bom que eu posso falar, né? Eu falo, na minha época não era assim. Exatamente. E pro pessoal na produção, como é que foi, né? Eles mudarem, sair dessa folha, porque realmente, imagina, a gente está falando aí da complexidade para vocês fazer o gerenciamento, sim, mas também, eu imagino, para o pessoal na produção, né? O operador. Teve como é que foi a recepção deles pro Aponta Hora? Olha, eu digo para você que, assim como qualquer outra mudança, sempre tem algumas pessoas que ficam um pouco acanhadas, né? Um pouco mais acostumadas com processos antigos. Teve um ou outro que falou, pô, mas esse cartão, será que vai ser vigiado? Coisa tipo, né? Mas eu fiz uma reunião com todo o pessoal, minha equipe tem uma sinergia excelente, eu não tenho o que reclamar, é tudo legal, muito amigo de todo mundo, sabe? Não tem desavenças, coisas do tipo, nem nada, então eu reuni todo mundo para conversar. Assim que a gente plantou todos os sensores, todos os cartões, para eles começarem a usar de fato, a gente começou pelaquela fase de teste, né? Deixar para fase de teste, para o cara se acostumar, colocar um cartão só para teste do cara. Mas posteriormente eu reuni todo mundo, conversei com eles, expliquei que não era a intenção não era vigiar eles ou ficar coletando dados para, né, uma possível promoção ou demissão do cara, ver se ele rende ou não rende, coisa do tipo, mas sim uma pura ferramenta de gestão. Provavelmente vou ter o controle do que está acontecendo, como está acontecendo, se a gente está sendo eficiente, o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode melhorar.
E melhorar até para eles, né, no caso aí. Então, aí que entra... No começo, sempre acontece, né? Eu esqueci o cartão, essas coisas, o que é uma outra coisa que a Ponta Hora também ajuda, que pode editar. Eu vi até que vocês colocaram uma placa lá, né? Debaixo, seguiram uma instrução. Onde bate o ponto ali, a gente colocou, não esquecer de remover o cartão na Ponta Hora, pra fixar bem na cabeça da pessoa. Mas se esqueceu, eu vou editar, eu fico sempre de olho ali, eu deixo o dashboard aberto numa janela secundária e sempre fico de olho. Então, se o pessoal sai para o almoço um pouco mais tarde, eu vejo, pô, o cara esqueceu o cartão, também não morro por isso. Mas hoje em dia não acontece muito não, já se acostumou muito bem. Eu tenho certeza que nenhum deles voltaria para isso aqui mais, porque mais ia ficar com uma caneta toda hora ali, anotando. É muito mais prático só colocar o cartão e pronto, tá contando a hora. Sim, tanto que a gente fala muito da questão do Aponta Hora, ele ser um benefício também para o próprio operador. Hoje, grande número dos nossos clientes, ele vem por meio do próprio operador. Que ele vai, visita a gente em alguma exposição e fala assim, eu não quero mais papel e caneta, eu quero o cartão, eu quero ter a facilidade de apontamento. E bom saber que aqui também foi do mesmo jeito a aceitação do pessoal. Sim, com certeza. Até falando em termos de economia também, né? Você compra o cartão e o cartão é seu, né? Sim. Acabou, você pode reutilizar esse cartão. Enquanto essas folhas, depois de um determinado período de ano, são descartadas. Sim. Imagina o gasto de impressão, né? Com cada um. O gasto de descarte, tudo. Então hoje é bem mais prático. Sim. Bem mais prático. Não preciso ficar escrevendo no dedo aqui, todo o processo e mais. Eu consigo fazer tudo de uma maneira mais digital, mais automatizada. Sim. Que é o futuro. Exatamente. Então a gente pode dizer que o Aponta Hora te ajudou a controlar o tempo de serviço. Com certeza. Que bom. E me fala uma coisa aí que dificilmente as pessoas perguntam e eu quero que você seja bem claro. Hoje, teria algum problema específico aí, alguma coisa que você falou assim, Taliba, o Aponta Hora acabou que me deu um pouquinho mais de trabalho em determinado processo. Como é que tá a tua rotina hoje comparada ao antes do Aponta Hora? Olha, para mim, falando exclusivamente de mim, eu tive um pouco mais de trabalho. Sim. Mas por um prol muito maior. Entendeu? Se você tiver uma visão macro da situação, eu reduzi drasticamente o trabalho de um estagiário aqui, por exemplo, porque tá tudo apontado já. Assim que o cara colocou o cartão já está registrado. Então, vamos dizer assim, eu adotei para mim mais 30 minutos que seja o meu tempo para colocar o cartão de cada desenho de um determinado projeto e eu economizei 4 horas de um outro funcionário que teria que estar fazendo isso aqui na mão. E aí ganha-se mais tempo do outro funcionário para ele poder estar fazendo outros projetos. Então, no contexto geral da empresa, que é o que importa, houve-se uma economia de tempo, de serviço, né? De uma forma o cara ficar ali digitando o tempo inteiro olhando a planilha. É maçante, é maçante, né? Eu falo que eu fazia. E ainda você está propenso a erros, né? Sim. Porque imagina, você mexer com muitos números ao mesmo tempo, você fica ali, eu particularmente acabo errando um número ou outro quando eu tenho que fazer relatórios. Às vezes o negócio era 18 horas, o cara marcou 8, pulou 1. Exato. Às vezes pode ter toda essa incerteza também, com certeza. Então, para mim, o fato de eu associar um cartão a cada desenho e preencher lá a ordem de fabricação, o nome do dispositivo e tudo mais, é um trabalho muito menor se comparado com o que a gente economizou e teve de ganho, né? E se a gente for falar, porque cada ficha dessa era um desenho? Era um desenho. E é um trabalho que você também tinha que fazer, né? Era um trabalho dobrado que hoje você só faz uma vez na abertura do cartão. Sim, e hoje, como eu falei, é tudo digital. Eu sou muito mais partidário do digital, né? Isso. Muito mais do que ficar fazendo na folha essas coisas. Sim. Aí, para compensar o que a gente tinha aqui na folha de cronograma do processo... Ah, que você colocava a ordem do processo, Isso, aqui eu colocava... Por exemplo, nesse caso aqui é mandrilhadora, depois ela vai para a rosca, depois ela vai para a pintura, essa peça. Sim. Aí para eu conseguir ter esse mapeamento com um cara lá, sem essa folha, utilizando o cartão, a gente adota até um carimbo. Então a gente carimba o desenho e coloca lá o processo dele. Ah, legal. Ela vai para cá, vai para cá, vai para cá, depois para cá e acabou a peça. E aí o pessoal com desenho, ele sabe qual sabe para onde vai. O passo a passo da peça. Se o cara torneia, ele sabe que tem que ir para a rosca depois, ele mesmo vai e leva na rosqueadeira. Eu não preciso ficar... em cima de cada peça, sabe? Legal. E o impacto de satisfação dos funcionários, né, ali dos operadores, ele foi excelente? Você já falou que o pessoal gostou bastante, trocou aí, né, de trocar já a fichinha pelo cartão, mas hoje, depois de você já realmente ter implantado, ter colocado em prática de fato, vocês veem o pessoal satisfeito
Isso. E teve redução de erros no apontamento aí? Teve, com certeza. Teve muito, porque, igual eu falei pra você no começo, né? Tinha muito isso de esquecer. Só que eu não ficava acompanhando esses esquecimentos, eu não tava lá olhando a folha do cara. Como eu consigo auxiliar dessa forma, então sempre eu mantenho o dashboard aberto e deixo os caras efetivamente trabalhando. Muitas vezes isso aí que eu consigo pegar muito gato, entendeu? Pô, tá 30 minutos ali, a máquina não tá rodando. Esqueceu o cartão ou aconteceu alguma coisa? Então você consegue ir até o local ali e já verificar o que está acontecendo. Ter uma ajuda mais focada para todo mundo aí, né? O Aponta Hora, para mim, como uma ferramenta de gestão, me ajudou muito, me auxiliou muito nessas partes. Entendeu? Eu consigo ter o controle do que está acontecendo ali na frente do meu setor, entendeu? Eu não preciso virar até ele e ir até o final ali para saber o que está acontecendo, porque com ele já me dá essas informações. É até algo que acontece muito, né, ali com o gestor do chão de fábrica, né, como você ali. Assim, imagina que o Bruno te liga, Júnior, eu preciso saber como é que tá determinada peça. Você tinha que antigamente procurar na máquina, né? Sim. Ficar rodando ali. Hoje você consegue, então, olhar no seu computador. Sim, poderia acontecer muito, por exemplo, se ele, vamos dizer, o Bruno ele passar, antes dele começar a andar pela fábrica para dar um bom dia para todo mundo e perguntar o que o pessoal está usinando aí? Aí tem que ser coisa que você tem que ter na HD, né? Salvo, o que eu passei para cada um fazer, né? Agora, uma coisa com um dashboard na sua frente, você consegue falar tudo isso daqui. E se ele quiser olhar pelo celular também, ele pode ver. À vontade. Né? Qualquer um dentro da casa dele, ele pode estar acompanhando o que está acontecendo aqui na fábrica. Né? Exatamente. É um conforto. Tem a facilidade, né? E então, hoje a gente tem essa visibilidade, a gente acabou de ver, né? E se a gente for perguntar, né, alguns exemplos específicos de como a Aponta Hora ajudou na organização das ordens de serviço. Porque, só para eu relembrar aqui, hoje vocês fazem produções de dispositivo de fixação hidráulica é o principal. Isso. Esses dispositivos eles são compostos por várias peças, certo? Sim. Então, cada folha dessa era uma peça do dispositivo. Isso. Então, ou máquinas especiais. Entendi. Então hoje, como é que funciona? Cada cartão ele continua representando uma peça? Cada cartão representa uma peça. A gente vende o projeto por completo, né? Sim. Então, ocorre vendas avulsas, né? Por exemplo, de cilindros hidráulicos ou válvulas de retenção, válvulas de sequência pilotadas, os componentes hidráulicos também tem as vendas avulsas, mas o nosso grande mercado é em dispositivos. Sim. E o dispositivo ele é vendido ele por inteiro, mas a rastreabilidade a gente tem que fazer por peça. Então, tem a palavra-chave aqui porque que o cartão ele é associado a um desenho, a rastreabilidade que você tem com ele. Entendeu? Sim. Então, enquanto ele estiver trabalhando, ele vai até o final junto com o cartão, o desenho, até que ele vai na última etapa dele. Geralmente é um tratamento superficial, uma oxidação negra, um zinco, uma pintura, alguma coisa assim. Aí que eu encerro esse cartão. Sim. Mas me diz uma coisa, hoje, a gente tem lá um dispositivo com um determinado número de peças, né? No final, você consegue juntar todos esses cartões, todas as informações dessas OS para compor aquele dispositivo? Sim, pela ordem de fabricação. Ah, legal. Como tem aquele campo lá de OF, a gente tem a nossa OF aqui, e esse até, novamente, é um campo de rastreabilidade muito bom. Então, por exemplo, eu quero saber quanto tempo que eu demorei para fazer, por exemplo, esse cara aqui, esse TP206 aqui. Sim. Aí, anteriormente, eu tinha que ir lá na planilha, ver se o estagiário já preencheu todas as horas dele, ele teria uma planilha só para ele, ver se o estagiário preencheu todas as horas para falar, demorou X horas. Sim. Torcer para não ter um erro de digitação. Agora, pela Aponta Hora não, você consegue ir lá em relatório de OS, você consegue filtrar e pesquisar pelo campo que você desejar, que você acha melhor. Eu, particularmente, utilizo o de OF. Que daí você puxa tudo relacionado àquela ordem de fabricação. Então ele filtra para mim, ele mostra para mim todos os desenhos, na descrição eu coloco o desenho por desenho, o item por item. Então fica completamente prático para conseguir rastrear, né, e ter esse acesso. Então ficou bem mais organizado, né? E aí, o que todo mundo se leva em consideração, né? A gente está falando de horas, a gente está falando de gestão de tempos. Depois do Aponta Hora, sobrou mais tempo para você dedicar a outras coisas dentro da empresa? Sobrou porque, como a gente estava falando, a praticidade que o Aponta Hora ele trouxe. Então, o que antes era muito mais complicado de ter esse rastreio, por ter que ficar procurando planilha, essas coisas. Se eu preciso buscar algum tipo de informação, eu tenho ela de maneira mais fácil com o Aponta Hora, com o layout geral do site do Aponta Hora, né? Então tem muitos acessos mais fáceis. Sim.
Não, maravilha. Economia de tempo, até mesmo indo pro máquina a máquina, buscando algumas coisas, eu consigo de maneira mais fácil. E tudo isso que a gente conversou, né? Você começou a ver notar essas melhorias depois de começar a usar o Aponta-Hora, depois de quanto tempo aí? Primeiro mês. Primeiro mês? Primeiro mês eu já senti a diferença. Entendi, legal. E como é que a gente estava se adaptando ainda, se familiarizando com a interface da Aponta-Hora, mas no primeiro mês eu já conseguia ver a diferença, né? Pô, eu não aguentava mais esse primeiro mês, pra ser sincero. A gente tem um vídeo nosso que o nosso diretor ele joga as folhas assim, e daqui a pouco você tá jogando essas folhas aí também. Não, maravilha. E foi fácil começar a usar? Foi fácil. Ele é bem... Pode dizer, ele é bem prático, sabe? Ele é bem fácil, ele te induz, ele te mostra os caminhos certinho, não tem dificuldade. Pelo que eu lembro, a gente levou... Foi uma manhã, não foi? Pra fazer a instalação? Foi o que a gente fez. Sim. Já estava pronto para instalar tudo. Já estava pronto para instalar. E aí, agora, como é que você avaliaria, né, o suporte, o atendimento aí da equipe do Aponta-Hora? Porque de fato é você que está ali direto falando com o suporte, né? Sim, eu. Cara, eu tive poucos probleminhas assim com hardware, com sensorzinho, mas todos foram atendidos de pronto mão. Eu não tenho nada para reclamar quanto ao pós-venda. A hora é essa, hein? Não, eu não tenho nada para reclamar, porque eu sempre fui atendido e sempre com uma certa agilidade. Sim. Né? Então, você sabe melhor que ninguém, né? Pra você que reclamar que se acontecer um problema de sensor, mas foram bem poucos, a gente já tá com o sistema redondinho. Que bom. Então, de reclamações não tem nenhuma. E se fosse para o Júnior dar, né, ali, falar, como a gente perguntou do Bruno, né, também, dê um conselho para quem está pensando em contratar o Aponta-Hora, para alguém que tem ali na empresa a mesma função que a sua, se fosse para você dar um conselho para ele, qual seria? Cara, o meu conselho seria para que não fique acanhado com mudanças. Então, não sei se alguma determinada pessoa pode se assustar ou falar, pô, mas do jeito que tá bom. Eu não concordo muito com essa metodologia. Eu acho que time que tá ganhando, você se mexe sim. Digo isso até porque pelo que o Aponta-Hora ele me trouxe, esse coeficiente de eficiência, eu consegui ver quão eficiente estava sendo a minha fábrica, então agora eu sei o que eu posso melhorar, o que eu tenho que melhorar, então não adianta simplesmente falar do jeito que tá bom. Exato. Então o Aponta-Hora ele é uma melhoria, ele é uma automatização, ele remove um pouco dessa interferência humana, que é alguma coisa positiva, você tem essa eliminação de erro, então experimenta. É isso aí. Então, Júnior, muito obrigado aí pela disposição, né, em conversar um pouquinho com a gente e mostrar um pouquinho do teu dia a dia, né, e como a Aponta-Hora pode influenciar a rotina de vocês. Eu que agradeço. E foi esse mais um estudo de caso do Aponta-Hora.